Olá, eu poderia falar aqui de diversos assuntos. Eu tive pesquisando, por exemplo, o mito da caverna de Platão, né? Tive pesquisando outras coisas, mas eu acho que a gente, quando reúne um monte de informações que são externas, né, nós perdemos o essencial. O que é o essencial? O essencial é você descobrir dentro de você o que eu chamei de reino de Deus. Descobrir dentro de você a sua consciência, seu ser, sua imortalidade. Assim, você pode chegar a isso por diversos caminhos. O caminho que eu segui, o caminho que eu indico é a meditação. Eu estive vendo também alguns vídeos falando da mindfulness. E a pessoa falando nesse vídeo que assim, deixa de lado a parte espiritual disso. Vamos apenas para a técnica de mindfulness, que seria a meditação. Eu coloco desde o começo que nós devemos usar a arte de meditar, a meditação, para um equilíbrio nosso em todos os sentidos, e de repente a gente esbarra com a parte espiritual. O que é a parte espiritual? Vamos falar da base, que é mais simples, tá? Você esbarrar que você tem chakras, centros de força que refletem no corpo físico. Quando você aprofunda um pouquinho mais, você vai perceber que você tem outros corpos espirituais. Então, quando eu estou falando de espiritual, estou falando sobre isso. Por quê? Porque buscar a sua essência é a sua mortalidade, é a verdade absoluta. Só que você só vai chegar nisso se você realmente meditar. E meditar não é assim, meditar uma vez ou outra, não. É colocar na sua agenda diária de estar meditando. E não é difícil. A gente imagina a meditação, aquela coisa de estar assim, né? Olhos fechados, sentado na posição de lótus. Não é necessário. Você pode meditar numa cadeira, você pode meditar deitado, você pode meditar andando, você pode meditar correndo. Por que você pode? Porque meditar é a observação sem julgamento. Essa é a parte mais difícil que tem. Por quê? Porque a nossa mente vê, já julga. Vê uma coisa, já julga. É assim. E todo o trabalho da meditação é nós primeiro reconhecermos essa mente. Por quê? Porque nós achamos que a mente somos nós. Então a gente não reconhece ela. Reconhecer quer dizer você conseguir enxergar a sua mente. Isso é difícil, mas é possível. Eu me lembro de 20 e poucos anos atrás, em que eu entrei num processo de raiva. Eu tinha razão do que estava acontecendo, que foi num trânsito com um caminhão carregado e tal, e eu entrei num processo de raiva. Mas nisso eu acordei que eu estava nesse processo de raiva. E é impressionante a mudança que dá dentro da gente quando a gente sai de um processo de raiva e fica consciente. Então, eu agradeci a Deus por aquele momento que eu passei de raiva. Aquela pessoa que ocasionou a raiva em mim deu um presente para mim naquele momento, naquele dia. Eu tive também uma outra experiência que foi muito legal, muito boa, e foi com dois cachorros. Já devo ter contado isso lá nos primeiros vídeos, acho que eu contei. Mas é importante colocar agora.
Eu estava com um caminhão carregado, trabalhava com um truque, atravessando uma ponte por cima da Anhanguera, em Jundiaí. Como eu estava com o caminhão carregado, normalmente se anda a 40, 45 por hora, ou seja, muito devagar. Ao longe eu vi dois cachorros, um grandão e outro um pouco menor, mas grande também. Esse grandão estava atacando esse um pouco menor, mas naquela raiva mesmo de trucidar o outro cachorro. Como eu estava devagar, deu para perceber os dois atravessando um pouco mais à minha frente, alguns metros à frente, né? E como eram duas pistas, o primeiro cachorro que estava fugindo conseguiu passar. E esse segundo veio um carro e bateu nele e caiu morto. Eu vendo essa cena, eu me voltei a mim mesmo. Voltei a olhar o meu ego, em que, em momentos em que eu ficava com raiva, eu queria trucidar a outra pessoa. Eu vi a minha prepotência. Isso foi tão forte em mim que eu comecei a chorar. Dali até chegar em casa, em que tinha aí uns 25 quilômetros para chegar na minha casa, que era uma outra cidade próxima, eu fui chorando e não consegui passar de 40 a 45 por hora com o caminhão. Isso para mostrar para vocês de que a nossa mente ela é muito forte. Nós não percebemos a nossa mente. Nós podemos perceber a mente do outro, como ele é orgulhoso, como ele é ciumento, como ele é prepotente. Mas a nossa mente conseguimos ver. Eu me lembro que eu fazia parte de um grupo do Valdo Vieira, em Ribeirão, e numa das reuniões que eu participei com ele, diversas pessoas, ele falou assim: procure escrever quais são suas emoções. Eu não consegui escrever nada, porque eu sabia das emoções dos outros, mas não da minha. Só que nessa época eu não conhecia meditação. O caminho era outro, era outra coisa. Era saída fora do corpo consciente. A partir do momento que eu conheci a meditação, a partir do momento que eu fiz a primeira técnica da meditação dinâmica, em que você põe a sua raiva para fora, toda a podridão que tem dentro de você põe para fora, faz uma catarse. Eu então comecei a perceber o que acontecia dentro de mim. Comecei a perceber. E aí, lógico, eu adorava fazer a meditação dinâmica, por quê? Porque eu tinha oportunidade de rolar no chão, gritar, espernear, chorar e tal. Quer dizer, botar para fora essa energia densa que todos nós temos. Então você começa a conhecer a sua mente, você começa a conhecer as suas emoções. Não adianta nós falarmos assim, medita, sabe? Senta numa posição confortável e medita. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Esse vulcão dentro da gente não para. A mente nossa fica direto pensando, 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 pensando. Tinha uma amiga nossa que costumava dizer: todas as vezes que eu vou meditar, eu faço agenda da semana. Por quê? Ficava sentadinha lá e aí o pensamento não parava. Ela então fazia o quê? Agenda da semana. É assim com todos nós. Mas quanto mais nós mergulharmos nisso, mais nós conhecemos a nossa mente. E quanto mais nós conhecemos a nossa mente,
mais fácil é de observar a mente, observar as coisas que acontecem. E olha que acontece muita coisa. E não tem outra forma de você descobrir quem você é a não ser olhando para a sua mente. Às vezes você diz assim, Radical, mas eu não tenho paciência, esse negócio de sentar, ficar meditando, como assim? Né? Não, observe. Você está batendo um papo com diversos amigos e tal, observe o que acontece com você. Se alguém de repente aponta o dedo para você, ou se alguém comenta alguma coisa que você faz, você fica quieto, não fala nada, mas sabe que você faz aquilo. Veja o que acontece dentro de você. Tinha um amigo nosso que meditava com a gente, muito gente boa. Ele sempre punha a mão na barriga e falava assim, nossa, isso daí pegou, isso daí pegou. É assim. Aí você começa a perceber que quando você põe a mão na barriga e pegou, você está pondo a mão no terceiro chakra, que é onde você vai sentir esse baque. Então, não podemos fugir disso. Nós temos que mergulhar nisso. Sabe quem ganha com tudo isso? Você, sua consciência. Ninguém mais. Talvez você passe a ser uma pessoa mais introvertida, mais bacana com todo mundo. Mas é para você. Nós sempre falamos de. Até essa semana eu vi um vídeo falando de uma pessoa que estava à beira da morte, mas ela estava no hospital, UTI, e ela não morria, mas os sinais vitais dela mostravam que ela já deveria ter morrido. Pressão 5/2 e tal. Isso é uma médica falando, hein? E aí eles falaram, nossa, mas o que será que está acontecendo, né? Em um certo momento que foi possível, né, ela queria ver um filho dela. E esse filho veio, aí depois ficaram sabendo que ela tinha um problema com esse filho e ela não quis morrer antes de conversar com esse filho e pedir desculpas para ele. Assim que ela pediu desculpas para ele, em seguida ela veio a falecer. Quando nós meditamos e estamos olhando para nós aqui dentro, nós vamos verificar pensamentos ruins que nós temos por esse ou por aquele, nós vamos verificar a raiva que nós tivemos ou mágoa com esse ou com aquele, e que nós podemos, antes de chegar lá no final, no nosso desencarne, a gente conversar com essas pessoas, sentar na mesa, tentar descobrir o que é que aconteceu realmente. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que perdoar a si próprio, perdoe também. É o momento da morte, é o momento de encontro com a sua consciência plena. Se ficou algo para trás, logicamente vai manter você preso a isso. Com a meditação, a arte de meditar, nós criamos a possibilidade de ver aquilo que a gente agiu de uma forma não adequada. Jesus fala: reconcilia-te com teus inimigos enquanto estás a caminho. É exatamente isso. Enquanto estamos vivendo aqui, vamos nos reconciliar com os nossos inimigos. O diálogo, de peito aberto mesmo, é muito importante. Nós erramos? Erramos. Os outros também erram? Erram também.
Você dá a chance para o outro de também se perdoar. Talvez a coisa mais difícil que tem é realmente perdoar. A coisa mais difícil que tem. Tanto os outros como a si próprio. O ego sempre se mantém na altura. O ego é prepotente. E quando eu falo ego, eu estou falando da identificação nossa com o corpo físico e com a nossa mente. Não estou falando nem sequer do nosso ser, do nosso espírito. Estou falando do nosso ego, da identificação que nós temos com o nosso corpo e com a nossa mente. Somos prepotentes. Como dizia minha mãe, não consegue baixar a cabeça. E a partir do momento que a gente consegue identificar essa prepotência em nós, que foi o que os cachorros mostraram para mim, a gente começa a baixar a cabeça para os outros. Deixa a prepotência de lado. Aí começa uma certa evolução. Aí começa realmente o seu caminho espiritual. Aí você começa a se utilizar da frase de Jesus: perdoai 70 vezes 7. Jesus, o sábio, né? Tem diversas frases dele que, nossa, é no ponto exato. Perdoai 70 vezes 7. Essa senhora dessa história que a médica contou, ela não morria, não morria, não morria, até que o filho veio, conversou com ela e aí em seguida ela morreu. Ou seja, clinicamente ela estava morta, mas não ia embora. Estava sofrendo. Não vamos deixar para lá na frente, quando a gente estiver morrendo, para resgatar alguma coisa que ficou por trás. Reconciliar com os teus inimigos, como disse Jesus. Reconcilia agora. Tenha a humildade de, às vezes, ir até aquela pessoa e falar: estou aqui para tentar conversar com você a respeito desse conflito que nós tivemos, para melhorar essa relação. Então, o perdão é essencial. Lembrando sempre, nós todos erramos. Perdoe a si mesmo de erros que você possa ter cometido. Perdoe. Não carregue isso com você. Só vai te prejudicar. Por isso que a arte de meditar te dá a possibilidade de estar olhando para essas coisas dentro de você e melhorando. E melhorando. Meditar é observação sem julgamento. Se você observar dentro de você algo que você magoou alguém, não julgue. Observe apenas. O fato de observar isso já cria a possibilidade de dissolver isso dentro de você. O fato de observar. Se você tiver uma ação que de repente ir até a pessoa pedir desculpas, por exemplo, maravilhoso. Mas o fato só de observar dentro de você que tem essa mágoa, tem essa raiva, tem esse ódio, já vai ajudar. E muito. Então, meditar é um caminho longo, mas é um caminho perfeito.
Você não depende de ninguém, você não depende de ir numa igreja, num culto evangélico, numa reunião espírita, você depende apenas de estar olhando para si próprio. Só isso. É simples. Arrume um tempo. Veja um momento em que você tem possibilidade de estar sozinho e medite. Nesta sala que nós estamos aqui, eu tenho aqui uma esteira à minha esquerda aqui. Tenho 2 pesos de 2 quilos cada um. Eu costumo vir aqui de manhã, andar 10 minutos de esteira. Eu ando, fico cansado, sento nesta cadeira que eu estou aqui e fico observando a minha transpiração, o meu coração batendo forte. Isso é meditação. Aí nessa mesma cadeira, eu pego os 2 pezinhos aqui de 2 quilos cada um e faço esse movimento aqui. Né? Faço esse movimento com os pesos. Lógico que, talvez na minha idade, eu acabo me cansando. Aproveito também para ficar quieto observando esse cansaço que dá de fazer esses movimentos. Estou meditando. Estou meditando. Tem uma outra coisa que eu faço que me cansa muito. Chama agachamento. Eu aprendi a fazer um agachamento, eu pego o peso e levo ele até embaixo, perto do pé. Pego outro peso, levo até embaixo. E eu tenho que agachar para levar. Eu canso muito. Então, eu faço uma série, sento aqui nesta cadeira e observo os batimentos cardíacos, a transpiração. É meditação. Lógico que eu aproveito e coloco uma música aqui também nesse momento, né? Para auxiliar nisso, mas também se não tiver música, sem problema. O efeito é quase o mesmo. Então, a gente tem que achar uma forma de meditar. Um jeito, o seu jeito para meditar. E a gente sempre descobre um jeito de meditar. Isso que eu falei, normalmente eu gasto 20 a 25 minutos para fazer isso. Eu faço isso na parte da manhã. Isso é uma meditação. Eu aproveito para meditar. Quando eu ando na esteira, eu também procuro centrar minha atenção aqui no frontal, que seria o sexto chakra, para eu estar atento ali enquanto eu caminho. Também é meditação. Então, descubra uma maneira de você meditar. Não há desculpa. Quem ganha com isso? Você. Uma vida mais plena, mais tranquila, mais saudável. E existe a possibilidade de você acabar descobrindo a sua espiritualidade, descobrindo a sua essência. Maravilhoso. Ok? O recadinho de hoje é esse. Perfeito. Espero que vocês levantem do sofá e comecem a meditar. Você vai verificar que a sua vida vai mudar. Namastê.